Boa noite, web espectadores do Espaço Itajubá. Hoje nós da TV Itajubá estivemos presentes aqui no Teatro Municipal Cristiano Rieira para prestigiar a palestra do professor Dr. Augusto Cury. Ele que já é bem conhecido em todo o Brasil e já também seus livros são publicados em vários, mais de 70 países. E vocês vão poder conferir nesse Espaço Itajubá que uma entrevista coletiva que nós da TV Itajubá participamos e também alguns depoimentos de pessoas que vieram aqui prestigiar o evento. Bom, a pergunta que eu mais gostaria de saber do senhor é como é que o senhor lida com essa responsabilidade. Porque Augusto Cury é sucesso, as pessoas, principalmente nas redes sociais, os textos, os escritos, né, o ensinamento de Augusto Cury serve para ajudar na ansiedade, na depressão. Então eu queria saber como é que o senhor lida com essa responsabilidade que foi depositada em todo o seu trabalho. Obrigada, querida. É uma grande honra responder essa pergunta. E a responsabilidade é muito grande, porque são pessoas de todos os níveis, de todas as áreas, desde magistrados, membros da Polícia Federal, desembargadores, médicos, celebridades, artistas, profissionais das mais diversas áreas nas empresas, pais, educadores, inclusive jovens. Cada vez mais eu estou atingindo um público jovem. E tudo isso me faz perceber que, como psiquiatra, como pesquisador e como pensador da psicologia e das ciências humanas de um modo geral, o meu objetivo é propiciar ferramentas para que as pessoas possam ter um eu que representa a capacidade de escolha para ser gestor da mente humana. Caso contrário, o sucesso pelo sucesso, ele é uma atitude superficial, destituída de inteligência, porque a vida é assombrosamente curta para ser vivida e dramaticamente longa para se errar. Então, só no Brasil eu tenho cerca de 50 a 60 milhões de leitores. Então, a minha preocupação sempre é conduzir ferramentas para que, de alguma forma, eu possa usar a influência que tenho para que as pessoas possam ser autores da sua própria história. E também nos outros países, por exemplo, eu sou publicado em mais de 70 países e eu tenho dito que temos que mudar a era da educação, a era da informação para a era do eu como diretor do próprio script, o eu como gerente da emoção, o eu como administrador dos pensamentos. E são assuntos muito novos, porque até então nós nunca falávamos que nós deveríamos pilotar a aeronave mental. Nós deveríamos administrar a única empresa que não pode falir, a mente humana, porque se ela falir, todo o resto desmorona. Então eu tenho sido uma voz solitária no teatro social, falando que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós não podemos bombardear o córtex cerebral com milhões de dados de matemática, física, química, e depois na universidade de competências técnicas, se nós não preparamos os nossos filhos, alunos e as pessoas adultas para dirigir o seu próprio script, para serem atores principais do teatro da sua própria mente, para não ser escravo dos seus pensamentos. Até porque na mente humana existem mais cárceres mentais do que nas cidades mais violentas do mundo. Então, desatar esses cárceres e aprender a desenvolver habilidades para ter qualidade de vida nessa sociedade altamente estressante é vital, e essa é minha responsabilidade. Parabéns pela pergunta. E deve-se distinguir entre uma pessoa que tem uma ansiedade saudável e uma ansiedade doentia. Uma ansiedade saudável motiva, anima, estimula os desafios, novos encontros, capacidade de superar limites e entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Essa ansiedade faz parte do ser humano, ela é motivadora da criatividade. A ansiedade doentia, ela esgota o cérebro, asfixia o prazer de viver e promove uma série de sintomas psíquicos e psicossomáticos, como dor de cabeça, dores musculares, nó na garganta, acordar cansado ou fatigado.
e produz também uma série de sintomas psíquicos, como sofrimento por antecipação, ruminação de perdas, mágoas ou frustrações, cobrança excessiva dos outros, autocobrança. Todos esses fenômenos psicológicos, inclusive o baixo limiar para a frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande, revelam que o ser humano moderno ele está dramaticamente ansioso doentiamente. E isso já não é mais um fenômeno dos adultos que têm as suas atividades socioprofissionais mais intensas. Crianças com 5 a 6 anos de idade expostas 1 ou 2 horas nos celulares recebem uma carga de estímulos que muitos adultos não recebiam durante um mês, há 1 ou 2 ou 3 séculos. E tudo isso é registrado no córtex cerebral por um fenômeno da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, Registro Automático da Memória, saturando o córtex cerebral numa época em que as crianças deveriam se aventurar, em que os adolescentes deveriam se reinventar, em que a vida deveria ter sabor, leveza, suavidade, enfim, uma capacidade de aplaudi-la como um espetáculo único e imperdível. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo na era da ansiedade e cada vez mais estamos assistindo a adoecimento psíquico, uma epidemia de depressão e até de suicídios. E nós temos que mudar completamente a maneira como nós vivemos. Caso contrário, as sociedades modernas vão se tornar, e já estão se tornando, um manicômio global. A exceção contempla o belo, relaxa, brinca, vive suavemente, tem um caso de amor com a sua própria saúde, gasta um tempo generoso consigo. Mas as pessoas 5 ou 10 minutos sem atividades à vida, não tem nada para fazer, indicando que o ser humano tem um teatro atroz, um tédio atroz, ou seja, não consegue conviver sequer consigo. Ou seja, precisam ter atividades porque não tem uma solidão positiva, saudável, criativa. Elas estão marcadamente angustiadas. Isso é muito triste. Como o senhor relaciona as redes sociais com o fato das pessoas estarem ansiosas? E gostaria também que o senhor, se puder, deixar um recadinho para a nossa população de Itajubá. Ótimo, um grande prazer responder sua pergunta, e ela é muito apropriada porque nós estamos na era da conexão. O ser humano, ele saiu da sua clausura e agora com as redes sociais se conecta com algumas dezenas, algumas centenas ou até milhares de pessoas, ou milhões em alguns casos. Só que essa conexão, ela não é uma conexão profunda. Vocês se conectam com muitos, mas raramente se coloca no processo. Então nós ficamos na superfície das relações interpessoais. E pior ainda, nós não nos conectamos conosco. Então nós vivemos essa tese. Se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas estão se abandonando. Elas não conseguem perguntar para si, por que eu sofro por antecipação? Elas não conseguem questionar, por que eu sou escravo do que os outros pensam e falam de si? Elas não conseguem ponderar, por que eu rumino perdas, mágoas ou frustrações? A mente humana é um veículo mental desgovernado, sem um líder, sem um gestor, sem um piloto. Isso é grave. É impossível você ter uma mente tranquila, serena, estável, profunda, criativa e reinventiva se você não é líder de si mesmo. Por isso, o recado que eu dou para todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo essa nobre rádio, é que antes de você dirigir a sua empresa, você tem de dirigir a sua mente. Antes de você dirigir o seu carro, você tem de aprender a pilotar a sua emoção. Antes de ser um líder no teatro social, você tem de ser líder de si mesmo. Mas como nós vamos ser líderes de nós mesmos, se nós não aprendemos isso no processo educacional? Há algumas ferramentas, entre elas a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia, a crítica na psicologia e a determinação estratégica na área de recursos humanos. Então, no silêncio da minha mente, todos os dias, eu devo duvidar de tudo aquilo que me controla. Duvidar dos pensamentos perturbadores, duvidar que eu não consigo, duvidar que eu não sou amado, duvidar que eu não consigo ser livre do que os outros pensam e falam de mim. Se eu duvido, eu registro experiências
no locus das janelas traumáticas ou doentias e reedito essas áreas. Eu devo criticar também cada pensamento perturbador, criticar a minha ansiedade, criticar minha hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, e determinar estrategicamente ser autor da minha própria história, gestor da minha mente. Nós não podemos ser pedintes, mendigos no território da emoção. No teatro social temos que ser marcadamente humildes, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalhos que por instante aparecem e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Bom, se a vida é tão breve, eu tenho que ser humilde. O orgulho é a arma das pessoas superficiais, e a humildade é a ferramenta das pessoas que são um pouco mais profundas no teatro da existência. Mas há um lugar que nós não podemos ser simplistas, no território da emoção. Ali nós temos que ser ambiciosos, nós devemos ter ambição de ser pessoas mais generosas, ambição de ser pessoas altruístas, ambição de ser pessoas que abraçam mais e criticam menos, que têm menos medo da crítica social e é mais fiel à sua consciência. Devemos ter ambição de contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Caso contrário, podemos ser miseráveis, ainda que moremos em palácios. Então, nós deveríamos ter ambições saudáveis. O nosso eu deveria ser um grande líder, mas ele não é treinado para isso. Nós erramos. No teatro social, somos orgulhosos, né? Nós, às vezes, machucamos, ferimos, temos a necessidade neurótica de poder, e no teatro emocional, nós somos frágeis, não somos protagonistas da nossa própria história. Devemos ser humildes, inteligentes, altruístas socialmente, mas lá dentro, a nossa emoção, devemos aprender a ser líderes de nós mesmos. Se formos líderes de nós mesmos, ainda que o mundo desabe sobre nós, nós vamos escrever os capítulos mais importantes da nossa história, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sinto muito feliz e honrado, Itajubá se sente feliz de estar hoje presente, de quem nós todos brasileiros aprendemos com ele, estamos crescendo com ele, melhorando o nosso povo e o nosso futuro. Augusto Cury, para nós, é uma honra que Itajubá recebe nesse teatro e que de hoje em diante é um novo tempo para a nossa cidade. Os seus ensinamentos realmente mudam a nossa mente, mudam a nossa vida. Muito obrigado de coração ao senhor, à Associação Comercial e ao Sebrae por promover isso aí em Itajubá. De coração. Muito obrigado, Rodrigo. Uma grande honra. E quero aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Eu estava mostrando para o Rodrigo e para o Christian. Vários líderes da Polícia Federal estão aplicando o Free Mind, que é um programa meu gratuito para a prevenção de transtornos emocionais em toda a corporação da Polícia Federal, e vai estar disponível também gratuitamente para professores das redes municipais e funcionalismo público, e aqui vai ser uma das primeiras cidades do Brasil onde o Free Mind, que é um curso online, reitero, de prevenção de transtornos emocionais, será aplicado para milhares e milhares de pessoas, contribuindo com a humanidade, porque já que vou falar para 700 pessoas, tem que falar para dezenas de milhares, né? Dezenas de milhares. Então, vocês estão sabendo em primeira mão, Free Mind, programa de prevenção de transtornos emocionais. E vai estar no site da Polícia Federal logo disponível para todo o Brasil, porque vários deles são meus alunos, são treinandos em gestão da emoção, tá certo? Agora nós estamos aqui com a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Muito ansiosa? Agora menos. E o que você achou dessa palestra? Eu achei bastante importante, mesmo porque eu passei momentos de ansiedade até chegar aqui. E ele ensinou a importância da gente direcionar o pensamento. Isso para mim foi muito interessante. Você já tinha lido algum livro dele? Já tinha assistido alguma outra palestra dele? Como que é? Não, ainda não. Vai comprar agora um livro dele? Com certeza. Agora nós estamos aqui com a Anice. Boa noite, Anice. Boa noite. E aí, o que a senhora achou da palestra aqui ministrada pelo Dr. Augusto Cury? Muito interessante, assim, coisas inovadoras, coisas que, muitas vezes a gente não conhece, muito edificante. E a senhora já tem algum livro dele? Tenho, já conhecia ele, assim, através dos livros, e através de palestras também na minha igreja que ele fez. Já conhecia, assim, muito bom, vale a pena.
Carlos, agora no momento estamos aqui com a Patrícia, que é prefeita lá de Maria da Fé. Boa noite, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo. Patrícia, fala pra gente o que a senhora achou dessa palestra do professor Cury. Eu achei espetacular, né? Eu acho que o mais importante é nós sabermos lidarmos com as nossas emoções. Ele nos ensinou que a gente nós não devemos ficar cobrando de nós mesmos o tempo todo, né? Somos todos seres em construção, então o importante é nós termos sempre a consciência tranquila de que estamos aprendendo e crescendo a cada dia. E a senhora já tinha algum livro dele? Sim, eu já li O Vendedor de Sonhos, tenho alguns onde ele fala sobre a educação dos filhos, pais brilhantes, professores fascinantes, que eu sou educadora, né? E também agora o último que ele lançou sobre Jesus Cristo, né? O homem mais inteligente do mundo, também eu já li. Qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é viver uma vida bem vivida.